Boletim Oficial número 3.348, São Paulo, 20 de fevereiro de 2021. Boletim com 4 folhas, mais uma de prestação de contas da África. Vamos lá então, primeira página, mensagem, doutrina apostólica. A disciplina concede honra e nos torna participantes da santidade de Deus. A disciplina apostólica é um conjunto de regras para um bom viver e uma boa conduta. Para alcançarmos a perfeição em nossa vida e a santidade em nosso viver, precisamos ser disciplinados, ou seja, devemos proceder dignamente, de maneira constante, diante de Deus e do próximo. A disciplina apostólica corrige, educa e moraliza. Quem é disciplinado em sua vida, no trabalho, nos estudos e faz todo o esforço para servir a Deus é bem-sucedido em todas as suas realizações. Sem disciplina não há santificação, e sem santificação não pode haver salvação, pois a pessoa indisciplinada se corrompe e desvirtua o seu viver, e assim procedendo, só tem a perder, porque em nada poderá ser bem-sucedido, uma vez que, sem disciplina, ninguém vencerá. Em sua carta aos Hebreus, o apóstolo São Paulo esclarece sobre o valor da disciplina para o Filho de Deus, afirmando: porque o Senhor corrige a quem ama, e é para a disciplina que perseverais, pois Deus vos trata como filhos, pois que filho há quem o Pai não corrige? Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos, e então viveremos, pois os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo o que de melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Deus o Pai, por meio da Santa Vó Rosa e do ministério do Santo Irmão Aldo, vos corrige e disciplina para a vossa salvação e santificação, e para que sejais participantes da sua santidade. Um povo disciplinado é um povo vencedor, amado e querido por todos. Aceitem a nossa disciplina como regra de bom viver, isto se quiserem ser bem-sucedidos em sua vida aqui na terra. Quem ama a disciplina apostólica, ama a doutrina e a sua alma, ama a sua igreja, ama a Santa Vó Rosa e em tudo procura ser obediente aos ensinos e conselhos que nos deu o Santo Irmão Aldo. Um dos conselhos desse santo de Deus foi para que os pais amem aos seus filhos, dando-lhes perfeita educação e ensinamentos que os ajudem a ser disciplinados e a terem boa conduta para que possam desenvolver todas as qualidades de filhos de Deus. Ensinem seus filhos a regra de um bom viver, do bom proceder. Quando necessário, devem corrigi-los, orientá-los, para que não se tornem pessoas malcriadas e desobedientes. Ensine-os a serem humildes, pois a pessoa humilde aceita a correção, acata a orientação e não se rebela, nem se orgulha, mas se torna uma pessoa sábia, de bom proceder. Há um sábio ensinamento no livro de Provérbios a respeito desse assunto. Não retires da criança a disciplina e a correção,
pois livrarás a sua alma da condenação. Até rimou. Sejam amigos de seus filhos para o bem e para o que é justo diante de Deus. Conversem com eles, procurem ouvi-los e compreendê-los em suas diversas fases de desenvolvimento. Procurem dar-lhes seu carinho, seu afeto e seu amor, porque, assim procedendo, eles terão muito respeito e consideração para com sua palavra e seus conselhos. Ensinem os mesmos a respeitar as pessoas idosas, as pessoas com necessidades especiais, respeitar os obreiros em geral, respeitar os professores e orientadores, a respeitar o seu próximo para que não sejam briguentos e nem ríspidos com ninguém. Quando necessário, devem corrigi-los, orientá-los e ensiná-los para que tenham temor e respeito aos senhores pais e às pessoas em geral. Tá ouvindo aí, Juninho? Pronto. Ensine seus filhos a amar a igreja, a amar e respeitar sua doutrina e sua disciplina, as quais Jesus nos trouxe dos céus por meio da Santa Avó Rosa. Também devem ensiná-los a respeitar as reuniões de nossa igreja, orientando sempre que nossos templos não são locais para brincadeiras, correrias, nem para conversas durante as reuniões. São lugares sagrados e consagrados para adorar e glorificar a Deus e aos seus santos poderosos, como Jesus nosso Senhor, a Santíssima Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. A doutrina ensina o seguinte: guarde os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Isso é o mesmo que dizer: cuide do teu proceder, das tuas atitudes e guarde a tua língua para não dizeres palavras torpes e inconvenientes num ambiente tão santo. Tenhas todo o respeito e cuidado para não entristeceres a Deus e nem aos seus santos. Com estes ensinos, esperamos que todos os irmãos respeitem mais a nossa disciplina no seu viver, no seu proceder, na maneira de se apresentar de acordo com a vontade da Santa Avó Rosa, evitando assim a desobediência que tanto entristece a esta Santa de Deus. Sejam sábios e prudentes e que a Santa Avó Rosa, com Jesus, a Virgem Maria e o Santo Irmão Aldo, ajude e abençoe a todos os irmãos para que tenham uma vida justa, honrada e santificada para o Pai Celestial. Outra mensagem: a união e o amor ao próximo. Estimados irmãos, nosso Senhor Jesus, antes de ser traído e preso pelos homens invejosos e cheios de maldade, reunido com seus apóstolos, disse-lhes estas sublimes palavras que também são para nós, povo do Consolador e do Santo Pastor Irmão Aldo. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Temos um hino que eu sempre quis ensinar esse hino, mas nunca deu certo, onde diz que vos ameis uns aos outros. Quem sabe um dia. Que palavras de profundo significado moral e espiritual proferidas por nosso Senhor Jesus. Pois para haver o perfeito relacionamento dos filhos de Deus com seu semelhante e com seu irmão de fé, deverão praticar este mandamento e assim serão felizes e abençoados, e com a proteção celestial serão vitoriosos a cada dia em seu viver, junto com sua família, com seus colegas de trabalho, de escola e com seus irmãos de fé. Muito ensinou o nosso santo profeta Irmão Aldo, relembrando
por muitas vezes este precioso ensino de Jesus e da Santa Avó Rosa ao dizer: irmãos apostólicos, levem estas palavras de Jesus muito a sério e, sendo unidos na fé e no amor, pratiquem com toda a sinceridade e de coração este mandamento de Jesus. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, para serem vitoriosos e concluírem a missão nesta terra, dependem de cada apostólico na prática constante deste sagrado mandamento e principalmente deste amor verdadeiro entre irmãos e da prática constante da disciplina de nossa igreja em suas vidas, seja na igreja, no seu lar ou na sociedade em que vivemos. Vamos ajudá-los, pois grande é a recompensa que receberão pelo seu exemplo de filho de Deus, e muitas almas também poderão entrar com o povo apostólico nos céus. Sejam unidos e pratiquem este amor uns com os outros para se cumprir as palavras de Jesus. Nisto todos eles que ouvem a nossa mensagem conhecerão que sois discípulos de Jesus e completamos que serão discípulos do Santo Consolador, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Pensem nisto e sejam fiéis até o fim de seus dias aqui na terra, sendo unidos e amando uns aos outros com sinceridade, amor e vontade, e boa vontade, melhor. Este é um conselho que sempre nos deram a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Muito bem. Ofertas para a Igreja Apostólica. Precisamos do amor, da dedicação e do esforço de cada apostólico em benefício de nossa Igreja. Estimados irmãos apostólicos, a nossa Igreja é o reino dos céus entre nós, pois aqui reina Deus o Pai, Jesus nosso Senhor, Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o glorioso Espírito Consolador e o Santo Pastor, o querido Irmão Aldo, que nos deram a sublime missão de promovermos o crescimento deste reino, que é a nossa Igreja aqui na Terra. Porém, nós temos que cumprir com amor e devoção esta nossa missão, pois foi o voto que fizemos à Santa Avó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, de tudo fazermos por nossa Santa Igreja. A nossa Igreja depende do amor e da dedicação de cada apostólico e de suas ofertas e dízimos, pois é de grande valor a sua contribuição. Desde o passado, Deus sempre orientou os santos profetas para ensinarem ao seu povo a contribuir e manter a casa do Senhor, conforme ele mandou o profeta Malaquias pedir ao seu povo e está registrado nas Escrituras Sagradas do Velho Testamento. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Portanto, é nosso dever manter a casa do Senhor, que nesta terra é a Igreja Apostólica e que nada falte para que a nossa Igreja cumpra sua missão. Entretanto, como os irmãos são conhecedores, as coletas sempre diminuem muito nos 3 primeiros meses do ano e houve uma queda muito grande nas mesmas, e nós estamos precisando muito de boas contribuições para saldarmos os nossos compromissos, pois, como todos sabem, as despesas aumentaram muito. Sabemos e compreendemos a situação que o mundo está vivendo, mas pedimos que os irmãos não desamparem a nossa Igreja. Estamos tomando medidas necessárias de contenção de despesas, mas precisamos do apoio de todos para superarmos este momento difícil.
A nossa Santa Avó Rosa e o nosso Santo Irmão Aldo muito nos ensinaram sobre a necessidade de contribuirmos para a conservação e ampliação de toda a obra de nossa Igreja, que tem um custo muito alto e, no entanto, é de grande valor para a santificação e a salvação de muitas almas preciosas para o nosso Deus e Pai, para Jesus nosso Senhor, para Maria Santíssima, para a Santa Avó Rosa e para o Santo Irmão Aldo. Queridos irmãos, façam suas contribuições e os que puderem, contribuam com os seus dízimos e não se esqueçam da promessa que Deus o Pai fez através do santo profeta Malaquias. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, e eu derramarei sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para as bênçãos que derramarei sobre vós. Portanto, serão bênçãos preciosas e de muita fartura. Confiem, vamos nos unir e colaborar com nossa Igreja, pois conforme nos dizia Santa Avó Rosa, quem em Deus confiou nunca se enganou. A direção da Igreja espera contar com o apoio de todo o nosso povo. Recebam o nosso abraço fraternal e que as bênçãos preciosas de Deus, o Pai, e de todos os seus santos recaia sobre a sua vida, seu lar e sua família. Agora vem alguns avisos. Recomendações nesta pandemia. Avisamos que o uso de máscaras cobrindo o nariz e a boca é obrigatório em todas as congregações e na sede, exceção onde for permitido que o pastor no púlpito, por estar isolado, não utilize, e aos coristas e músicos de instrumentos de sopro somente no momento da apresentação, que pode tirar. O uso de álcool gel é obrigatório por todos e onde for possível monitorar a temperatura corporal na entrada dos templos. Esta temperatura não pode ser superior a 37,8 graus Celsius. Observem o limite de capacidade permitido em cada município. Mantenha o ambiente arejado para a circulação de ar e evite o uso de ar condicionado. Em algumas congregações, obreiros e regentes estão tomando iniciativas de fechar reuniões sem autorização do conselho, bem como impedir irmãos que estão em condições de virem às reuniões. Avisamos que as reuniões são de responsabilidade do pastor escalado e devem ser realizadas de acordo com o último decreto municipal. Se porventura algum irmão estiver com suspeita ou com sintomas do Covid-19, procure fazer o teste, mesmo que seja assintomático. Deve ficar em casa respeitando o isolamento para a sua recuperação e evitando contaminar outros irmãos. Incentivo para novos obreiros. Solicitamos aos nossos irmãos membros que desejarem servir no ministério de obreiros da Igreja Apostólica, como diáconos e diaconisas, que peçam nomeação ao pastor oficiante da reunião, o qual irá preencher o impresso próprio e enviar ao conselho. Em virtude deste momento atual, muitos obreiros que apresentam mais idade estão com dificuldades de exercerem seu ministério. Por isso, incentivamos nossos irmãos que nos ajudem na organização e manutenção de nossas reuniões, sendo um obreiro de valor de nossa igreja. Regente titular. Avisamos a todos que as... Avisamos a todas as congregações que possuem coral que precisamos ter um regente titular responsável, que tenha capacidade musical, gerencial e amabilidade com os irmãos.
deverão comunicar ao setor do coral na sede, preenchendo o formulário específico até o dia 28 de fevereiro. Propriedades da igreja. Os terrenos de propriedade da igreja que ainda não iniciaram a construção devem ser monitorados e limpos. Os terrenos de propriedade da igreja que ainda não iniciaram a construção devem ser monitorados e limpos regularmente. Em alguns lugares, a igreja já foi multada por falta de manutenção e sujeira. Muito bem. Nos templos, anexos ou estacionamento, evitem acumular restos de construção, madeiras e outros. A limpeza e conservação deve ser realizada pelos irmãos e, se tiverem materiais que não for utilizar, comuniquem à sede para a venda ou doação. Equipamentos que não têm conserto e materiais estragados devem ser descartados, jogados fora. A igreja irá iniciar a contabilização dos ativos e precisamos da cooperação de todos. Patrimônio da igreja. Equipamentos em geral que não estão sendo usados nas congregações, disponibilizar para outras congregações. Sobra de material de construção, cadeiras, bancos, entre outros. Instrumentos musicais de propriedade da igreja que não estão sendo utilizados em sua congregação devem comunicar ao setor do coral na sede para disponibilizar a outra congregação. Santa Comunhão na Páscoa. Convidamos a todas as congregações a realizarem o sacramento da Santa Comunhão na Páscoa, dia 4 de abril. Cada irmão deverá frequentar a sua congregação neste dia para evitar aglomerações. O Conselho permitirá a realização de, no máximo, 2 santas comunhões por congregação, sendo uma pela manhã e outra à tarde, para evitar aglomeração. Porém, devem avisar o setor de escalas antecipadamente, no máximo até o dia 20 de março de 2021. Não realizar reunião muito extensa. O coral poderá apresentar uma programação de hinos em até 1 hora, e a reunião total não deverá exceder a 2 horas e meia. Evitar realizar ensaios na parte da manhã no domingo para não causar transtornos com os nossos vizinhos. Depoimento de fé. Nossa irmã Aparecida da Silva Teixeira, residente no bairro de Americanópolis, São Paulo, assim testemunhou em sua carta de 14 de novembro de 2020. No ano de 2018, quando ainda havia horário de verão, eu e meu marido íamos trabalhar. Chegando na empresa, desci do carro e, neste instante, meu marido foi abordado por 2 marginais lhe apontando o revólver e exigindo o carro que havíamos comprado há 2 meses e ainda estávamos pagando prestações. Eu estava no escuro e não conseguia abrir o portão da empresa, e um dos ladrões me apontou a arma de uma pequena distância. Clamei pela Santa Vó Rosa ao Santo Irmão Aldo e consegui abrir o portão e entrar para pedir socorro. E graças à proteção destes santos poderosos, nada nos aconteceu, e após um dia o carro foi encontrado em perfeito estado. Agradecemos à Santa Vó Rosa, ao Santo Primário Irmão Aldo, a Jesus e a Maria Santíssima por tão grande bênção alcançada. Frequento a congregação de Cidade Ademar, São Paulo. Assinado Aparecida da Silva Teixeira. Casamentos. Caso o noivo ou a noiva não se apresente de acordo com a disciplina e regulamentos da igreja, constantes de documentos assinados por ambos ao solicitarem o casamento, a cerimônia não poderá ser realizada. Então, em Mirassol, São Paulo, nosso irmão Cleberson de Oliveira Martins e Fernanda Cristiane Correia de Oliveira, em 6 de março de 2021, às 10h30 da manhã. Sede São Paulo,
Nielter Breno Batista Cirqueira e Luana Caroline Gonzaga Pinheiro, em 7 de março de 2021, às 15 horas e 30 minutos. Aviso ao Ministério. Aviso aos regentes. Em algumas congregações, os regentes estão entregando a programação de hinos para os pastores em cima da hora do início da reunião. Além disso, ligando o som após a hora efetiva de início e muitas vezes querendo influenciar sobre a quantidade de hinos e tempo de duração das reuniões. A responsabilidade da reunião é do pastor oficiante. Agora, recomendações aos pastores. Solicitamos aos pastores que procurem estar sempre em meditação, não dando ouvidos a tudo que ouvem, pois, dependendo do assunto, pode prejudicar sua comunhão com a Santa Vó Rosa e o Santo Primaz e sua mensagem na reunião. Ainda avisamos aos pastores que estão saindo fora do tema do boletim que o Conselho irá convocá-los a deixar o cargo. Procurem fazer sua explanação da mensagem do boletim dentro do tema, pois ainda temos recebido reclamações. Que coisa, né, pastores? Nomeados ao cargo, diáconos e diaconisa de Perdão de Minas Gerais, nossa irmã, uma irmã, 2 irmãs. E Tigrinhos, Santa Catarina, um irmão. Alteração horário das reuniões em Cidroca, MS, Cidrolândia, MS. As reuniões aos domingos passam a ter início às 10 horas e 30 minutos. Muito bem, quem assina este boletim é o nosso pastor José Solion Filho, presidente do Conselho Deliberativo. Bom, agora vem aqui prestação de contas África, de 2017 a 2020. Apresentamos a todos os irmãos apostólicos as movimentações referentes à campanha de expansão no exterior, com os créditos dos depósitos efetuados pelos irmãos no Bradesco, agência 0097, conta poupança 1012508-1, e os investimentos e gastos com nossos irmãos da África. Então preste atenção, isso que é muito importante, muito interessante. Em 2017, foram depositados nessa conta do Bradesco R$ 9.597,50. Aí, transferência de recursos da igreja para os irmãos da África. O período aqui é de 5 de outubro de 2017 a 31 de dezembro de 2020. Então, foram transferidos em 2017 R$ 49.162,38. Em 2018, depósitos, que nós fizemos para a conta, R$ 85.946,49. A igreja transferiu, nesse ano de 2018, R$ 154.354,77. Em 2019, depósitos na conta, R$ 216.858,16. A igreja transferiu R$ 146.580, redondos. 2020, entraram em depósitos R$ 129.146,09. A igreja transferiu para a África R$ 101.377,74. Total de depósitos até 31 de dezembro de 2020, R$ 441.548,24. Total de transferências para a África até 31 de dezembro de 2020, R$ 451.474,89. Então, aqui temos valores custeados pela Tesouraria Geral da Igreja para suprir o valor a mais das transferências em função da necessidade. Então, a diferença de 451 mil que entrou para 451 que foi enviado, aí deu uma diferença de R$ 9.926,65 que a igreja transferiu a mais, certo? Observações dos recursos aplicados. Valor pago mensalmente ao pastor de $250
equivalentes a R$ 1.350, referente à ajuda de custo para sustento de sua família. Valor pago mensalmente ao pastor de $750, equivalente a R$ 4.000, referente ao aluguel do orfanato no distrito de Caia, manutenção e subsistência de 60 crianças. E aí, compra de moinho de mandioca no valor de R$ 24.500. Compra de transformador de energia para a ligação do moinho. Compra de terreno para a construção do orfanato no valor de R$ 25.000. Construção, ainda em andamento, de 2 pavilhões do orfanato. Compra de equipamentos essenciais para o pastor José e as igrejas locais. Ajuda para a compra de alimentação aos irmãos necessitados e sem recursos. Ajuda ao sepultamento e translados. Morte de irmãos da África, né? Ajuda em eventos naturais como enchentes, ciclones e secas. Reforma essenciais a igrejas em outras localidades. Viagem do pastor José a outras localidades do continente africano, para atender solicitações dos irmãos locais. Viagens do pastor José ao Brasil para o seu aprendizado e desenvolvimento. Viagens de pastores do Brasil à África para levar a mensagem apostólica. Envio de documentos e pagamentos para dar entrada no registro em Moçambique do nome Igreja Apostólica, oficializando nossa igreja naquele país. Observação: neste ano de 2021, já enviamos recursos extras para a documentação de registro da igreja e ajuda aos irmãos que sofreram com a passagem de um ciclone tropical. A documentação referente a esta demonstração de balanço está disponível na contabilidade da Igreja Apostólica em nossa sede. Caso haja alguma dúvida, então a igreja dispõe dessa documentação de prestação de contas. Muito bem, a todos um ótimo final de semana, com as belas mensagens de complementação a estas mensagens pelos nossos pastores nas reuniões. A paz do Senhor.